Oi, meu nome é Ellen, eu sou a Beta aqui de Las Passas e hoje eu trago a resenha de O Sol é para Todos, escrito por Harper Lee. A editora é a José Olímpio e essa é a 24ª edição. A história se passa em Maycomb, uma cidade do sul dos Estados Unidos, mais ou menos pela época de 1950. Os capítulos são em terceira pessoa, mas do ponto de vista da Scott, que é uma menina de uns 6 anos, que mora com o irmão mais velho, o Jem, e com o pai advogado, Atticus. A mãe dela morreu quando ela era bem nova e ela não tem muitas lembranças, então ela nem fala muito sobre a mãe, é mais o irmão mais velho que lembra mesmo. O primeiro evento que acontece no livro é quando eles conhecem um menino que os pais dele mandam ele para passar as férias com a tia dele, que mora em Maycomb, o Jill. E ela, o Jem e o Joe, eles começam a brincar e eles resolvem ter a ideia de atormentar um dos vizinhos, o Boo Hadley, que é um homem que ele literalmente nunca sai de casa. Teve uma história quando o Boo Hadley era mais novo, um castigo imposto pelos pais, e ele acabou ficando traumatizado e nunca mais saindo de casa. As crianças têm a ideia de ir atormentar esse homem, e eles fazem várias coisas para tentar entrar na casa, para tentar tirar ele lá de dentro, e nada dá certo. Eles eram muito novos para entender, mas conforme o livro vai passando, eles vão entendendo que o que eles estavam fazendo é errado e eles não podem atormentar ninguém por essa pessoa ser diferente e ter um estilo de vida diferente das dele. E é muito legal ver a maneira como a Scott amadurece essas ideias quando ela vai percebendo que o Boo Hadley, ele não é uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa esquisita, ele não é uma pessoa estranha. Ele é uma pessoa normal, que vive de uma maneira diferente da dela, e isso não dá a ela o direito de incomodar ninguém. E também é muito legal porque, como é o ponto de vista de uma criança, é muito peculiar, porque acontecem várias coisas que não dizem respeito a uma criança e mesmo assim ela quer saber, ela quer dar opinião. O maior exemplo do quão interessante é ver a história contada por uma criança é quando começa o arco principal da história, que é o pai dela, um homem branco, com uma família de respeito, digamos assim, né? Uma família com um nome. Uma família com um nome renomado, conhecido, defende um homem preto acusado de estupro. E essa acusação de estupro ela foi feita por uma mulher branca, ou seja, isso não deveria nem ser discutido, ele deveria ser morto, eletrocutado na cadeira elétrica. Porém, o Atticus ele começa a matutar como é que ele vai fazer para conseguir convencer da inocência do Tom Robinson, que é o homem acusado de estupro. Até porque lá no fundo não. Até porque após ouvir a história de Tom Robinson, analisar as incoerências, ele percebe que ele realmente é inocente. A acusação foi só para esconder alguma outra coisa, que inclusive é revelado no final do livro, porque que ele foi acusado, porque que fizeram isso. A maneira como a Scott e o irmão dela lidam com isso é muito único, porque a Scott ela é vista como uma criança sempre. E não apenas a criança, mas a menina que tem que crescer logo e virar uma mocinha. O irmão dela tá crescendo muito rápido, tá entrando na pré-adolescência, depois na adolescência. Ele não quer mais brincar com ela, não quer mais conversar. Ele quer ter a intimidade dele e ela não entende isso muito bem. Ela não entende essas mudanças pelas quais ele tá passando. Ao mesmo tempo, ela não entende porque todo mundo fala que é errado o pai dela defender uma pessoa preta, mesmo que essa pessoa seja inocente. E ela também não entende porque que o pai dela defende o Tom Robinson, sabendo que tá todo mundo xingando ele pelas costas, sabendo que tá todo mundo falando, nossa, o Atticus tá sujando o nome da família dele. O Atticus tá se enturmando com os pretos e coisas assim.
Até porque naquela época, principalmente no sul dos Estados Unidos, o racismo ele não era tão velado quanto ele é hoje. Ele era extremamente explícito, tanto que existiam igrejas para brancos, igrejas para negros. Todos os brancos moravam perto do centro da cidade, os pretos moravam em guetos, lá na periferia. Ela não entende porque tá todo mundo falando, porque o Atticus tá manchando o nome da família dele, porque o Atticus ele tá se enturmando com pretos e não sei o que. E ao mesmo tempo ela também não entende porque que o pai dela, sabendo de tudo que tá acontecendo, sabendo que tá todo mundo acusando ele pelas costas, ele continua firme em querer defender o caso. E inclusive um dia ela ouve uma conversa do pai dela com a tia. A tia é uma dessas que ficam falando, você não deveria ter pego esse caso. E ela ouve o pai dela falando a seguinte coisa: eu tô fazendo o que é certo, eu sei que eu tô fazendo o que é certo, e eu não poderia mais olhar nos olhos dos meus filhos se eu não fizesse isso. Ele acha que é uma questão de honra defender uma pessoa inocente, independente da cor da pele dela. E eu acho que essa é uma das mensagens mais interessantes do livro, até porque o livro é antigo, ele foi publicado em 1960, né? É um grande protesto contra o racismo sistêmico da época, e é muito interessante essa questão. E como eu disse, né, Scott ela vai entendendo essas coisas conforme ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, e ela começa a perceber que defender uma pessoa, independente da... Ela começa a perceber que defender certos grupos de pessoas é muito perigoso. Tem homens indo atrás dos pais dela, tem homens indo atrás dela e do irmão. Inclusive, é aí que entra o Boo Radley, mas eu não vou dar spoilers do que ele faz para salvar as crianças. E aí que ela começa a perceber que o pai dela tá fazendo é certo. E ela também associa toda essa questão com a Calpurnia, que é a empregada da família, governanta, enfim, ela trabalha para a família. A Calpurnia é uma mulher preta, mas que sabe ler e escrever, ao contrário da maioria das pessoas negras da época. E também a Calpurnia, ela fala de um jeito branco, digamos assim. Ela não fala como os outros pretos, inclusive a própria Scott fala sobre isso. E ela começa a perceber que não só a Calpurnia, mas outros pretos também tomam essas dores, sabe? De ser acusados e mesmo sendo inocentes, não terem nem a chance de se defender, porque o caso já está vencido. Eu não vou contar mais para não dar spoilers. Eu acho que eu falei o básico, mas é basicamente isso. É um livro muito, muito bonito, com falas muito importantes sobre racismo e com leves toques de feminismo, eu diria. Dá para você pegar algumas mensagens bem assim no ar, bem implícitas. Por exemplo, a Scott, ela não quer ser uma mocinha, ela quer usar calças, ela quer jogar, ela não quer crescer nesse sentido e usar vestidos nem nada do tipo. Enfim, é um livro muito, muito bom, é um clássico. Eu tive até bastante dificuldade para gravar esse vídeo, eu acho que é a minha 15ª tentativa, porque é realmente uma história muito singular, é muito difícil de tu colocar em palavras tudo que essa história representa. Mas um último adendo, o título original da história é To Kill a Mockingjay. O Mockingjay ele seria tipo o nosso rouxinol, ou seja, matar um rouxinol, traduzindo o título. E o título começa a fazer muito sentido quando, mais ou menos no meio do livro, quando falam que o rouxinol é o único pássaro que a gente nunca deve matar, porque a única função dele é cantar para trazer alegria para as pessoas. Isso é muito profundo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que tenham ficado curiosos para ler o livro, assim como eu fiquei quando eu ouvi falar dele pela primeira vez. E é isso aí. Se inscrevam no canal do Recanto da Liga
ativem o sininho, deem like, compartilhem o vídeo e até mais!